Boa noite, graça e paz. Hoje a gente vai dar continuidade em alguns estudos do curso de Obreiros. Até estava comentando com o pessoal, se eu não me engano, é o último livro entre os da palavra que a gente vai trabalhar, que é o livro de Cantares. Bom, então, igual a gente comentou, vamos falar hoje do livro de Cantares, que é o último dos livros poéticos, né? Tem uma seção da palavra que conforme a nossa Bíblia, né? Digo isso porque na Bíblia judaica a separação é um pouquinho diferente, mas a gente tem ali a parte dos livros poéticos ou de sabedoria, ou ambos, né? Que começam com Jó, depois tem Salmos, depois tem Provérbios, Eclesiastes, e o último deles é o livro de Cantares. A gente vai falar um pouco mais para frente, são Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. O Cântico simplesmente ele costuma ser mencionado de várias maneiras, né? Para que os irmãos tenham material, até coloquei de novo aquele esboço do livro, conforme o esboço da Bíblia que a gente costuma recorrer. Hoje eu não vou seguir tanto a sequência desse esboço, mas ele está bem interessante também. Para quem quiser estudar o livro mais a fundo, ele traz ele funciona bem como um guia, assim, para que a gente consiga se posicionar dentro do livro, até porque nem de perto é um livro fácil. Estou comentando com as irmãs aqui que olha, não é fácil mesmo. Assim, ao mesmo tempo que é muito profundo e muito interessante, né? Eu recorri a vários materiais e ainda assim eu confesso que eu não tenho tanta segurança de compartilhar sobre esse livro, que ao mesmo tempo eu creio que ele tem como toda a Bíblia, né? Ela é toda inspirada pelo Espírito Santo e a gente sabe como tudo isso é muito importante. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, porque ele inclusive ele é um livro mal entendido, né? Mas a palavra-chave é tão simplesmente amor. Eu acho que isso já deixa bem claro assim, o tamanho, né, da profundidade e da importância que estão nesses escritos, né? Esse verso-chave, alguns irmãos já devem ter visto em algum convite de casamento, que é que ele põe-me como selo, né, no seu coração, como selo no seu braço, que é um texto muito bonito e muito profundo também. E é uma mensagem mesmo que fala da comunhão do Senhor com o seu povo, que a gente sabe que é a igreja, né? E como que é essa necessidade da igreja, a sua condição, né, quando se encontra com ele, e o resultado, que é o resultado de uma jornada sobre a qual a gente vai falar com um pouco mais de detalhes. Eu não vou me ater muito nesse esboço, de novo, ele tem bastante conteúdo, é legal para estudo. Só vou pedir para... Travou aqui, perdão, imagina. Vamos ver, agora foi. Joia. E esse esboço ele divide o livro em 5 sessões. Até eu já vi uma explicação de que são 5 canções mesmo. E assim, cada uma delas, né, tem uma questão de haver uma separação entre os noivos, né, que compõem esse cântico, com exceção da seção 3 e 5, e as consequências disso, né, e como depois o final é sempre muito feliz e de muito deleite, né. Gosto muito da maneira como esse esboço coloca essas 3 fases do amor. Estava até me lembrando que foi um negócio que me veio no coração de compartilhar com os irmãos em alguma daquelas reuniões que a gente fez online, né? Eu lembro que eu queria ministrar algo sobre Cantares e me chamou a atenção justamente essas 3 fases em que a noiva, né? Ela primeiro ela tem um pensamento assim de que o meu amado é meu e eu sou dele. E à medida que ela vai ganhando entendimento, ela já muda um pouco. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também mais para frente, mas depois ela chega na situação que ela entende que ela é do amado, né? E depois ela até complementa, e ele é meu, mas primeiro ela fala, eu sou dele. E no fim, um entendimento ainda mais amplo, que é simplesmente eu sou do meu amado e ele tem afeição por mim, ou ele tem prazer em mim, ele se deleita em mim. Em outras versões até ele tem saudade de mim, mas enfim, é um amado que anseia pelas nossas vidas. Eu acho que só de pensar assim, nessa mensagem, né, e entender esse amor do Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas, eu já acho algo realmente muito, muito tocante mesmo. E eu creio que nesse livro a gente realmente, à medida que vai lendo assim com entendimento, com direção do Espírito Santo, a gente começa a perceber mais e mais as emoções, né, as afeições
do Senhor Jesus por nós todos, né, que formamos a sua igreja, que somos, sim, a sua noiva. Então, aqui, então, entre os vários materiais que eu tinha, eu acabei até combinando 2 deles, tá? Se alguém depois quiser pesquisar um pouco mais, assim, eu peguei muitas referências do Mike Bickle, que ele é o pastor da casa de oração lá da cidade de Kansas. É um ministério que se chama IHOP, que tem uma universidade que é a IHOP-U. E assim, ele ministra sobre cantares faz mais de 25 anos. Então, assim, tem um conteúdo super vasto. Eu acabei juntando, a gente, inclusive, a Tati e eu, a gente tá fazendo, né, um programa deles, que a gente teve 8 aulas só sobre o livro de cantares, e eu procurei aqui juntar os materiais de 2 ministrações, uma que vai ser essa parte introdutória, né, onde a gente fala um pouco mais do contexto do livro e principalmente por que estudar esse livro, e depois a gente entra um pouco mais no texto mesmo, mas dando uma visão geral, porque realmente cada assunto aqui dá para render muito tempo de discussão e tem muita linguagem figurada, então tem bastante interpretação, ou dá margem a muita, realmente, interpretação. Mas, assim, para começar, né, o primeiro versículo já deixa claro quem que é o autor, né? Diferente de outros livros. Lembro que eu comentei com os irmãos de Jó, né, que ninguém sabe nem quem escreveu exatamente, e muito menos o período em que ele foi escrito. O período onde acontece o livro até a gente tem uma noção, mas a data da escrita dele é difícil de saber. Mas assim, provavelmente foi ali cerca de 970 a.C., período em que Salomão ele era o rei de Israel. E ele começa já declarando isso, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Né? Então é um livro de autoria dele, né? Mas é um livro que não é fácil, assim, né? Muitas vezes ele é mal entendido, tem gente que até não consegue entender por que foi parar no cânon, né? Assim, porque em vários aspectos tem linguagem que num primeiro momento, né, nos parece até estranho, assim. Eu confesso que eu li algumas vezes, ainda às vezes eu leio, né, assim, tem partes que são realmente difíceis de entender, as metáforas, elas, eu creio que, assim, a gente não está muito acostumado com aquele tipo de linguagem. E uma coisa que eu vi naquele esboço mesmo que tá no começo desse material é que é um poema e um poema oriental. Então ele usa muitas figuras que não são usuais para a nossa cultura, mas na cultura oriental eu imagino que tem um entendimento maior, né? E uma coisa que eu achei interessante, até por isso peguei essa figura, que embora tenha muitas dúvidas, uma coisa que marca esse livro é que ele tem muitas exclamações, porque realmente ele usa de muitos adjetivos, né, de muitos elogios que são trocados ali, realmente muitos louvores, né, entre o rei e a sua noiva, né? Assim, essa história de amor, ela é repleta mesmo de palavras muito bonitas mesmo, e de elogios, assim, de uns para os outros. Tem muita exclamação mesmo dentro desse livro. E assim, é um livro muito apreciado pelos judeus. Confesso que não sabia disso, então, quando eu estava vendo o esboço dele, que eu fui saber, e até quis trazer algo que está nesse mesmo esboço da Bíblia, que explica que, assim, os judeus entendem que, assim, essa sequência de livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, a gente pode fazer uma alusão com lugares do templo, em que Provérbios, eu até pus aí, talvez esteja um pouco pequenininho para ver, mas ele falaria dos átrios do templo, né? Enquanto Eclesiastes já evolui, vai um pouco mais para dentro, né, do templo, e aí a gente está falando do lugar santo. E Cantares, ele é colocado, mas então, só lembrando, né, as partes do templo, né, a gente tem aquela parte de fora, ainda a entrada do templo, que tem ali o altar de holocausto, né? Tem a porta, o altar de holocausto, a bacia ali, né? Até como mar de fundição, onde o sacerdote se lavava. Aí dentro, entrando no templo, já tem o lugar santo, que é onde tem o candelabro, a mesa dos pães da proposição,
e o altar de incenso, e aí o lugar mais santo, que é aquele onde o sacerdote entrava uma vez por ano, é o Santo dos Santos, onde ficava, no caso, a Arca da Aliança, que representa a presença do Senhor, que é o lugar de intimidade de Deus, onde ele fala com o seu povo. E eu achei interessante que assim os judeus eles olham dessa forma, assim, como esses escritos de Salomão como se estivessem nessa evolução, assim, de Provérbios para Cantares, sendo Cantares é o lugar da intimidade mesmo. Então ele é muito apreciado, tanto que ele era cantado no 8º dia da festa de Páscoa. Lembrando que a Páscoa a gente lê que ela tem 7 dias, mas ela começa no sábado anterior, né, ao domingo que se dá início às festividades. Então o último dia é o 8º dia festivo, então assim é o dia mais importante e é um livro que era cantado no 8º dia da festa de Páscoa. Então a gente vê que os judeus realmente apreciavam esse livro e também os cristãos. Até trouxe algumas figuras aqui antigas, todos eles já faleceram, né? Principalmente esse primeiro aqui, que viveu no século XVIII, John Wesley. Olha o que ele fala: o mais excelente de todos os cânticos, já fazendo referência a como Salomão fala, né? E assim pode ser bem chamado, mais piedoso e tocante, exalando as chamas mais ardentes do amor entre Cristo e seu povo, mais doce e acolhedor, e útil para todos que o leem com olhos sérios e cristãos. Então ele vê muita utilidade nesses escritos, né? Então John Wesley, enfim, uma figura proeminente mesmo, tão conhecida no meio cristão. Um outro grande pregador da palavra, que foi o Spurgeon. Engraçado que foi sem querer, tá? Mas eu peguei o Wesley, que é do século XVIII, e o Spurgeon, curiosamente, é do século XIX. Ele diz o seguinte: eu iria preferir alguns livros da Bíblia para doutrina, outros para experiência, assim, alguns para exemplos, alguns para ensino. Mas eu prefiro este livro antes de todos os outros para fraternidade e comunhão. Então, nesses aspectos, ele não vê livro mais importante do que o livro de Cantares. O Spurgeon também fala que, ao mesmo tempo, ele dá uma dica assim, que é um livro, ele fala para os iniciados, assim, porque realmente ele exige alguma maturidade no entendimento, né? Realmente é importante que se a gente tem assim, tem muito pouca experiência com a palavra do Senhor, vale a pena buscar ajuda, tem que ter muito cuidado para não buscar assim, interpretações muito diferentes da mensagem central do livro, né? Porque, de novo, é cheio de figuras, então pode dar margem a muita interpretação errada. E tem um grande teólogo do século XX, né? Ele, ali, principalmente nos anos 50, 60, que é o Dr. Martin Lloyd Jones. Assim, cheguei a ouvir comentários, inclusive do Mike Bickle, de onde eu busquei tanto material para compartilhar com os irmãos nessa noite. Ele fala que talvez tenha sido assim dos homens mais profundos, se não o principal professor bíblico assim do século passado, né? E olha o que ele fala: leia Cantares de Salomão e veja como o noivo expressa suas emoções à sua noiva, seu amor. Ele faz esse comentário num estudo sobre o livro de Romanos, assim, incentivando mesmo a todos a buscarem conhecer o coração do Senhor Jesus, que está ali no livro de Cantares. Então, de novo, muito apreciado tanto por judeus quanto por nós cristãos. E por que estudar Cantares? Separei aqui 4 motivos. Creio que tem muitos outros, mas em função daquilo que eu peguei nos materiais que eu tinha, né? Para começar, assim, uma das grandes necessidades que nós temos como igreja, e eu creio que fala muito dos tempos que a gente tem vivido atualmente, é o entendimento do amor do Senhor Jesus. Claro que o pleno entendimento só na glória, talvez, porque ele é maior do que tudo que a gente pode imaginar, mas como é importante que a gente compreenda o tanto que o Senhor Jesus nos ama. Isso a gente vai encontrar realmente nas emoções dele pela sua noiva. Tem 2 aspectos destacados que também são muito importantes para a igreja no livro de Cantares, né, que, de novo, fala das emoções de Deus. E quando a gente começa a compreender e entender mais o amor, o desejo e o deleite que o Senhor tem assim com o seu povo, eu
nós somos assim mais capacitados a amar o Senhor, a amar o Senhor de todo o nosso coração. E isso é cumprir o principal mandamento, ou o primeiro mandamento. Nesses estudos que eu busquei, assim, fala-se muito sobre o primeiro mandamento, que é amar o Senhor, né, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E assim, quando a gente estuda cantares, né, a gente fica ali numa posição mais preparada para receber assim esse amor com que o próprio Deus ama o seu filho. E ele expressa no seu amor também pela sua igreja, né? Isso está também na oração do Senhor Jesus, quando ele fala na oração sacerdotal do Senhor Jesus em João 17, que é o capítulo inteiro de João 17, ele fala, né, que a gente conheça e aprenda a amar com o amor que o Pai amou o Senhor Jesus. E, de novo, a gente tem muita coisa, tem muitos aspectos para aprender mais do coração do Senhor nesse livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Que são esses dois textos que a gente colocou, entender que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Algo tão simples que está lá na primeira carta de João. E aquilo que o Senhor fala na sua oração: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então eu creio que refletindo mais e mais, né, nessas palavras, nesse poema tão bonito, às vezes um pouco difícil, mas que tem um conteúdo muito vasto, né, a gente se coloca numa posição de receber mais entendimento e mais desse amor que Deus tem pelo Senhor Jesus, para que Ele esteja em nós. E assim, de uma maneira poética, né? A gente até esqueci de... eu comentei só que é um poema oriental, mas de fato não é um livro que está em prosa, né? Então às vezes é um pouco mais difícil de entender, mas a poesia também transmite, né? Eu creio que ela transmite, é igual a música, ela transmite, aliás, é música também, né? Mas ela transmite mais emoção, né? E nessa poesia, ou nesse poema, né, a gente vê princípios nos quais que são importantes para que a gente aprenda a crescer em amor e em parceria, em fazer as coisas em conjunto com o Senhor Jesus. Então vale tanto para cumprir aquele primeiro mandamento, o principal mandamento, quanto para o nosso ministério, que é o desejo do Senhor Jesus, né? Eu gosto de compartilhar com os irmãos que uma coisa que eu tenho a mais plena certeza é que o Senhor Jesus ele não precisa de mim para fazer coisa alguma, porque Ele tem toda a capacitação que seja necessária para realizar qualquer obra, mas foi da vontade dEle fazer com a gente. Ele se agrada disso. Então, que coisa boa poder participar e saber que ele se agrada disso. Então, por isso que é bom o ministério, é bom andar junto com Ele, né? E, assim, esse entendimento, ou quando a gente estuda, né, o Cântico dos Cânticos, a gente entende um pouco melhor os estágios da nossa caminhada com Deus, e eu creio que isso fortalece também o nosso relacionamento com o Senhor. Esse entendimento é muito útil, a gente vai falar um pouco sobre isso quando passar pela jornada da noiva mesmo, que é basicamente o texto do livro todo, né? E por fim, por que estudar Cantares, né? Mais um motivo assim, nós cremos que se não for essa geração, não vão ser muitas gerações depois da nossa que vão viver mesmo o fim dos tempos, vão viver a volta do Senhor. E realmente a igreja do fim dos tempos, ela precisa estar equipada desse amor, desse conhecimento, dessa identidade de noiva. É a identidade, eu creio, para a igreja do fim dos tempos. A gente vê realmente muitos movimentos de adoração e de busca por conhecer mais o coração do Senhor. Eu creio que Deus está produzindo isso, Ele tem derramado graça nesse sentido sobre a igreja como um todo, e isso é muito importante, porque a geração do fim dos tempos, como a gente já também tem visto, ela vai ser seguramente aquela que é mais ferida emocionalmente e mais deturpada no aspecto sexual de toda a história. Então ela precisa de cura, e a gente vai encontrar cura conhecendo o amor de Deus, a afeição que Ele tem pelo seu povo.
como o mundo cada vez é mais carente mesmo de cura na alma nesse sentido. Então, realmente é um conhecimento que nós cremos que é muito importante para o período que se aproxima, né, para a igreja mesmo dos últimos dias. Assim, as interpretações elas são as mais diversas possíveis, principalmente no contexto espiritual, mas a gente pode pensar numa interpretação natural, até porque é um poema, mas é um poema que relata também uma história. É uma história de amor, realmente, de personagens que existiram. O rei Salomão e a sua noiva, que é uma donzela, no começo do livro ainda era uma donzela, conhecida como Sulamita. E assim, mostra princípios de honra e da beleza que há num relacionamento conjugal, num relacionamento de casamento. Mas assim, o mais importante eu creio que é a interpretação espiritual, que é o que a gente vai buscar compartilhar com os irmãos, né? Que é uma interpretação assim mais simbólica mesmo, que enfatiza o relacionamento do Senhor com a sua igreja, que é ali percebido na história de Salomão com a sua noiva, né? Então assim, essa abordagem ela reconhece que realmente os eventos eles foram históricos, mas principalmente busca celebrar esse amor do Senhor Jesus pela noiva dele, que é a igreja. Mas, de novo, né, tá longe de ser simples. E, assim, são muitas figuras. E tem que ter também muito cuidado para que não haja uma conotação errada acerca das coisas, né? Até porque o livro de Cantares ele usa muitos exemplos físicos. E, assim, e tem gente que até chega a dar uma interpretação um pouco mais sensual desse relacionamento. Mas eu creio que quando a gente fala do relacionamento do Senhor Jesus com a igreja, é um relacionamento de amor que vai muito além de qualquer questão física que a gente possa imaginar, mas é realmente de um amor que vem de dentro do coração, realmente uma ligação mesmo do nosso interior, da nossa alma. É algo realmente espiritual. Então, assim, recomendo esse cuidado para os irmãos, que às vezes assim, pode-se até encontrar materiais sobre o livro que dão uma conotação física em aspectos que não são para serem interpretados de forma física. Na história, ok, tem ali as figuras que Salomão usou para descrever, né? Mas quando a gente fala de uma interpretação espiritual, a gente está falando do Senhor Jesus como nosso noivo, sim, mas que também é nosso rei e Deus. Né? Então a gente tem que trazer para o nível do nosso relacionamento com o nosso Deus. Os personagens do livro, né, as principais, obviamente, são o rei Salomão, o escritor e o noivo, né, e o rei que aparece ali, né, e nessa interpretação espiritual ele representa o Senhor Jesus, né, que é um rei triunfante, sim, e ele tem muito poder. Salomão foi muito poderoso nessa terra, imagina o Senhor Jesus que tem um poder ainda do sobrenatural, né? Mas que é repleto de afeição pelo seu povo. Então ele não é um Deus todo-poderoso, assim, transcendental. Ele veio, habitou no nosso meio e continua a habitar com a gente através do Espírito Santo. E a outra personagem é a Sulamita, que é uma figura da noiva de Cristo, né? Que é a noiva de Salomão nesse caso, que é a igreja. Então ela é apresentada como uma donzela, e ao longo do livro ela amadurece para se tornar assim a noiva, a esposa inclusive do rei, né, que aprende a apreciar essa parceria com o Senhor Jesus. Provavelmente ela vinha de Sunem, tanto que às vezes se fala que a Sulamita seria também Sunamita. Tem mais de uma interpretação acerca disso, tá? O nome dela aparece como Sulamita no livro, lá no capítulo 6, versículo 13. Mas, assim, pelo que eu li em alguns estudos, são letras que às vezes eram trocadas, então é bem provável que ela fosse Sunamita. Isso falasse da sua origem realmente lá em Sunem. Tem uma curiosidade que, assim, alguns estudiosos consideram assim, tá? Nos materiais que eu trouxe aqui não é a abordagem que se usa, mas eu comento só como uma curiosidade mesmo, que poderia ser a Sunamita que foi trazida para cuidar do rei Davi na sua velhice. Lembra que teve uma mulher, uma moça, né, no caso, que ajudou a aquecer
Davi na sua velhice, mas a Bíblia fala que inclusive ele não a possuiu, mas depois ela veio a ser esposa de Salomão. E inclusive naquele contexto que Adonias queria ter ela como esposa. E, enfim, até foi uma situação bem complicada ali no início do reinado de Salomão, né, que inclusive gerou a morte de Adonias. Mas enfim, não é a interpretação que a gente considera aqui, mas é uma possibilidade. Há quem considere dessa maneira que pudesse ser, inclusive, essa moça, né? Não sabemos. Mas o fato é que devia ser muito bela e Salomão demonstra uma afeição realmente muito, muito grande por essa noiva. Aí tem outras personagens que aparecem, além de Coro, que tem no livro, né? Tem as filhas de Jerusalém, que representam os crentes que ainda são espiritualmente imaturos, assim, que estariam talvez no começo de caminhada, que realmente não tem um conhecimento de maior intimidade com o Senhor, né? E aí a gente vê ao longo do livro, elas buscam mesmo entender com a Sulamita, né, como é que se faz para se aproximar do rei. Mas eu creio que a identidade nossa como igreja a gente tem que buscar na vida da Sulamita, tá? E lembrar que vão ter pessoas que vão se aproximar, às vezes, com um nível de maturidade diferente, que podem representar, né, justamente as filhas de Jerusalém ou as amigas dela. E a gente tem outras figuras que também são sentinelas ou guardas, que os sentinelas dos muros, né, que eram aqueles que guardavam os muros. Até peguei essa imagem relacionado ao livro de Neemias, porque eu não achei muitas imagens de sentinelas, né, que era quando o povo estava ali reconstruindo os muros e ficavam de olho em relação a qualquer ataque, né. Então, as sentinelas eram aqueles que guardavam os muros da cidade para proteger o povo. E nessa interpretação espiritual que a gente busca, né, seria como que os líderes da igreja mesmo, né, que justamente procuram guardar e proteger o povo de Deus. Mas assim, é até interessante que eles aparecem em dois contextos ali, tanto no sentido de a Sulamita, né, a noiva, pedir ajuda, quanto no momento em que ela é até ferida, né, por esses guardas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente quando entrando agora, né, no texto propriamente dito. Eu vou ter que dar uma corridinha porque tem bastante material, né? E tá quase tudo escrito. Até recomendo os irmãos que quiserem se aprofundar em algum desses temas para dar uma olhada. Se tiverem dúvida, inclusive, fiquem completamente à vontade de compartilhar com a gente, porque assim, cada um desses trechos realmente rende até uma ministração inteira, né? Mas para começar a falar do livro e do texto, eu acho interessante compartilhar mesmo que ele é tido como o maior dos cânticos. Porque lembra de que maneira Salomão, que é o escritor, ele apresenta, ele fala que é o cântico dos cânticos. Então, como se fosse realmente o principal dos cânticos de Salomão. Eu não sei se algum irmão que está assistindo vai se lembrar, né, do que está escrito ali no primeiro livro de Reis, mas lá fala entre vários aspectos que se fala da sabedoria de Salomão, que escreveu 3.000 provérbios, né? Não sei se alguém se lembra de quantos cânticos Salomão escreveu. Salomão escreveu 1.005 cânticos, além dos 3.000 provérbios que a gente comentou. Então, assim, ele considerou esse o maior deles. E olha que não foram poucos aqueles que ele escreveu. Então, a gente está falando de alguém que a gente sabe que foi dotado de grande sabedoria, né, e conhecimento da parte do Senhor. Devia conhecer, inclusive, muito de música, né, e de escrita, né. Então, realmente escreveu coisas maravilhosas, e ele fala que esse é o principal dos cânticos. Não é à toa que eu creio que realmente é um escrito a ser valorizado, sim. Creio que o Espírito Santo inspirou, e não é à toa que está aqui na palavra para trazer conteúdo muito rico para a gente. E aí a gente começa então a falar da jornada da noiva, né? Até o estudo que eu trouxe falava da jornada da noiva como tema principal. De fato, se pensar na história mas eu gostei muito de uma explicação que seria
que o tema que a gente pode enxergar no livro é de a gente se encontrar com Jesus na palavra. De uma jornada realmente de conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. E Ele está presente na palavra que a gente vai conhecer mais a pessoa dele. E aqui no livro de Cântico dos Cânticos, né, a gente vê muito das emoções do Senhor. É legal para a gente tentar entender mais do seu coração. Tanto que até coloquei de duas maneiras, né? Tanto de encontrar o Senhor Jesus na palavra, né? Na medida que a gente estuda ela, mas também de encontrar-se com o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele é um Deus vivo e que se relaciona com a gente. Ele não está distante. Ele fala com a gente, sim. Ele anda do nosso lado, sim. E ele nos chama para uma jornada junto com ele, né? Então, assim, ao longo do livro a gente vai ver essa jornada da noiva para se aproximar do Senhor, tanto em intimidade e depois desenvolvendo o seu ministério em parceria com o Senhor Jesus, que a gente comentou no começo. É um desejo que nós cremos que o próprio Deus tem no seu coração. E logo nos primeiros versículos ele fala isso, né? Beija-me com os beijos de tua boca. De tua boca é uma referência à palavra, que a gente realmente seja beijado, né? Sinta a afeição do Senhor através da sua palavra. E é legal que aí a noiva ela fala, né? Primeiro, na primeira pessoa, leva-me após ti, né? Então, assim, quero ter essa intimidade e depois apressemo-nos, né? Para fazer as coisas em conjunto. Então, tem um aspecto aí que é a intimidade com o Senhor e o ministério, que é desenvolver a parceria com o Senhor Jesus. Uma coisa muito interessante, aqui a gente tem, esse estudo que eu vou compartilhar tem 15 divisões, por isso que a gente não vai ficar muito tempo em cada uma delas, mas dá para dividir assim, em dois grandes blocos ou duas grandes sessões o livro de Cantares, que começa nos primeiros 4 capítulos da noiva vendo a sua herança em Cristo. E depois a situação se inverte. Eu creio que é aí que amadurece mesmo o entendimento dela. E para a gente também é uma coisa importante que nem sempre a gente se dá conta, de que nós somos a herança do Senhor Jesus. Então, a maneira como o Senhor Jesus enxerga a sua herança nas nossas vidas. Lembra do Salmo 2? Pede-me e eu te darei as nações por herança. O Senhor Jesus tem uma herança em nós. Fico pensando, né, como é que ele foi querer ter uma herança em alguém que nem eu, mas se ele escolhe amar a gente desse jeito, né, não vamos negar. Que a gente aprenda a se deleitar mais e mais mesmo nesse coração que, de novo, tem um amor que excede todo o nosso entendimento. E, assim, um dos principais assuntos no começo do livro é o que se chama de paradoxo da graça. Isso fala um pouco nesse aspecto de que assim, a gente tem um coração ainda cheio de coisas para serem tratadas, né? Às vezes nosso coração pode parecer estar em trevas, mas eles são agradáveis a Deus. O Senhor, mesmo que Ele saiba da nossa fraqueza, saiba das manchas que tem no nosso coração, a gente pode ser sim agradável para Deus. E tem pelo menos quatro razões importantes para isso. Primeiro, por causa da personalidade de Deus, que Ele é cheio de emoção, cheio de afeição pela sua noiva, pelo seu povo, né? Isso faz parte da sua personalidade, do amor que existe mesmo no coração do Senhor. Um outro aspecto é o próprio dom da justiça. Lá em 2 Coríntios 5:21, né, fala do Senhor Jesus que ele, sem ter pecado, né, ele se fez pecado por nós, né, a fim de que nós sejamos feitos justiça de Deus. Então é um dom da justiça, não conquistado por nós, mas pelo Senhor Jesus ali na cruz. Então, assim, já que Ele mesmo nos justifica, mesmo com as nossas fraquezas, nós podemos ser, sim, agradáveis ao Senhor. O Senhor Jesus, ali nas suas últimas orações, né, quando Ele recomendou que os discípulos eles ficassem alerta, né, e eles pegavam no sono, ele fala, né, que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Assim, e o espírito pronto fala de um espírito voluntário, assim, no sentido de que o nosso desejo de obedecer o Senhor já é agradável a Ele, ainda que a gente não consiga na plenitude. Mas a intenção do coração de querer amar o Senhor já é agradável. Não quer dizer que a gente não tenha que realmente buscar se livrar do pecado, de tudo que mancha o nosso interior.
Mas, de novo, só a nossa motivação já de desejar ter mais do Senhor e reconhecer a nossa própria fraqueza, mas ao mesmo tempo desejar obedecer mais a Deus, isso nos torna agradáveis, sim, ao nosso Senhor, ao nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. E também outro aspecto importante é que o Senhor ele não está olhando exatamente para como a gente. Claro que a gente não tem que se conformar, né, com a situação em que está agora, mas ele está pensando no nosso destino eterno. Né? A herança que ele tem fala do nosso destino eterno na presença do Senhor. Então, assim, é nesse paradoxo, ainda que a gente não seja aparentemente, ou pelo nosso entendimento, eu não consigo enxergar de que maneira o Senhor pode se agradar realmente da minha vida, mas Ele mesmo proveu formas de nos tornar agradáveis a Ele. Então esse é o paradoxo da graça desse amor que vai além de tudo, de tudo aquilo que a gente pode entender. E a gente vê nessa jornada que a noiva ela deseja mais de Deus, ela quer ser alimentada por Ele. E o Senhor reconhece isso, ainda que ela esteja no estágio de novo de fraqueza, ainda que ele veja que ela precise amadurecer muito e crescer em obediência, ele fala, ele enaltece a beleza da noiva, ele já vê beleza, né? Olha o que está escrito nesses dois versículos: dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas teu rebanho? Ela perguntando, querendo, porque ela quer mais do Senhor. E a resposta: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Ele já enxerga dessa maneira, porque está enxergando mais para frente. Né? Tem um provérbio que fala, né, que a beleza está nos olhos daquele que vê. Então, ainda que a gente não consiga enxergar motivo de tanta satisfação que Deus possa ter em nós, mas a própria satisfação que Ele tem vem da maneira como Ele enxerga a gente. Que, de novo, a gente tem que realmente superar, eu creio que, e nessa jornada, buscar superar as próprias fraquezas, mas isso não quer dizer que durante essa evolução o Senhor já não se agrade das nossas vidas, não tenha muita afeição realmente por nós. E aí nessa jornada ela vai entendendo a identidade que ela tem na beleza do próprio Deus, né? Então assim, ela começa fascinada pelo Senhor Jesus. A gente vê declarações aí tem aquelas comparações que a gente não entende muito, né? Comparar com plantas, flores, enfim, né? Aromas e partes do corpo, enfim, tem várias figuras, várias metáforas no livro, mas assim, a gente vê nas palavras da noiva que ela realmente começa fascinada pelo Senhor. Ela percebe que assim, a salvação que é no Senhor é um bem maior mesmo, né? Não que não seja bom ser perdoada e abençoada, conhecer a mão do Senhor, mas ela entende que o Senhor Jesus está chamando ela para viver uma vida fascinada por Ele. Sim, uma coisa que a gente tem aprendido muito nesses tempos é que o Senhor Jesus ele é fascinante e existe dentro do nosso coração realmente um anseio por fascínio. Acho que não é por acaso que a indústria do entretenimento ela ficou tão poderosa no mundo, né? Eu vi até um comentário que o homem percebeu o tanto que o próprio homem deseja ser fascinado, que desenvolveu demais a indústria do entretenimento para a ruína do povo de Deus, no sentido de que isso pode tirar um pouco o foco. Não, claro que assim, a gente não estou falando que é proibido a gente se divertir ou ter alegria nas coisas. Eu creio que, mas assim, o fato é que eu creio que o Senhor tem nos chamado cada vez mais para aprender a se deleitar na presença dEle. Porque Ele vai ensinar para a gente que Ele é muito mais fascinante do que a gente pode imaginar. E isso vai ser muito forte para que a gente vença as tentações que nos são apresentadas nessa vida passageira. E ela entende isso, né? Que ela é percebida como linda mesmo aos olhos do Senhor. Tanto que a noiva ela fala: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Assim, eu já vi pessoas até relacionarem esse texto como se o Senhor Jesus fosse, né, a rosa de Saron ou o lírio dos vales. Mas assim, pelo menos no contexto que eu entendo quando vejo as divisões, né, das falas do livro, assim, me parece que é uma colocação da própria noiva. Então é ela entendendo a maneira bela como o Senhor Jesus
olha para ela, né? E assim, à medida que a gente caminha nessa fé, né, e busca essa intimidade com o Senhor Jesus, a gente vai aprender a, a se deliciar mais assim com a presença de Deus. E eu creio que é isso que a noiva experimentou, e aí a gente vê que ao longo da história ela vai experimentando de uma maneira mais profunda, e isso faz com que o estilo de vida dela vá mudando ao longo do tempo e que isso aconteça nas nossas vidas, né? De realmente experimentar mais e mais da presença de Deus para se tornar cada vez mais apaixonado mesmo pelo Senhor Jesus. Porque é o que nos dá força, de novo, para vencer as demais paixões desse mundo, que a gente sabe que são muito fortes. De novo, o próprio Senhor Jesus falou, a carne ela é fraca, mas eu creio que através do Espírito Santo a gente pode descobrir muito deleite mesmo que supera realmente o que os olhos viram, o que os ouvidos ouviram, que jamais penetrou em coração humano. Mas nessa caminhada, né, que começa de uma maneira tão gostosa, né, assim, a noiva ali apreciando a presença do Senhor, entendendo como ela vê beleza nele, mas aí, assim, ela começa a ser um pouco desafiada pelo próprio noivo, né? Assim, é interessante que esse texto e essa parte que fala assim de sair um pouco da zona de conforto, que a noiva ela é chamada a sair da sua zona de conforto. O Senhor Jesus ele é retratado como alguém que realmente não tem muita dificuldade para passar por lugares difíceis. Então a Bíblia relata ele pulando as montanhas, passando pelos obstáculos, né? Naturais ou espirituais que seja, nenhum obstáculo pode impedir o Senhor de cumprir mesmo o seu propósito, porque ele é mais poderoso do que tudo, nada pode deter realmente esse nosso rei, né? Que é o que está ali no versículo 8, ó, escutem, é o meu amado, vejam aí, vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas, né? E assim, no começo do capítulo 2, ela aprecia a presença dele ali, né, compartilhando da mesa com ele, de novo, aquela presença gostosa, mas o Senhor Jesus quer mais do que isso, quer mais do que estar na mesa com ela, que já é algo muito bom. Ele quer ensinar ela a desfrutar ainda mais da sua presença, mas quem sabe com um pouco mais de emoção, ali pelas colinas, pelos vales, pelas montanhas, porque ele quer desenvolver parceria, ele quer fazer as coisas em conjunto com o Senhor. O Senhor Jesus quer fazer as coisas em conjunto com a gente. Ele nos chama para esse nível de relacionamento. Não é colocar um amor no nosso coração para simplesmente, não sei, não que não seja bom contemplar, claro, vamos contemplar sim, mais e mais o Senhor. Não, mas Ele quer chamar a gente para fazer as coisas com Ele, para fazer a obra dEle, em conjunto com Ele. E viver a satisfação de ver a grande comissão, por exemplo, né? Se cumprir, se concretizar. Então ele dá uma perturbada na noiva e ao invés de ficar ali, né, nos aposentos do reino com ela, ele chama ela, vem comigo. Né? Que é o que está lá no versículo 10 do capítulo 2. Ela falou, meu amado falou e me disse, levante-se minha querida, minha bela, e venha comigo. E ela pensa, né, puxa, estava tão bom ali nos aposentos do rei. E olha que curioso, a noiva ela recusa. É engraçado que isso a gente não pega de cara no texto. Mas como que a gente percebe que ela recusa? Olha o que ela fala no começo do versículo 17. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Então, tipo, vai você. Você me chamou para ir, mas não vai você. Vai você, eu vou ficar por aqui, né? Mas volta, tá? Por favor, porque ela reconhece que era bom ter a presença dele, né? E ela não faz isso por rebelião, exatamente. Entendeu? Ainda que seja uma desobediência, né? Ou não cumprir um chamado que o novo faz para ela. Mas assim, é porque é aquele temor de que, puxa, será que eu tenho segurança de obedecer em todas as coisas mesmo? Será que ele não vai pedir para eu ir para um lugar que para mim é difícil? Mas, assim, a gente sabe que quando a gente dá um passo de fé, principalmente por lugares que são mais difíceis de crer mesmo, é sempre uma oportunidade para que a gente cresça no conhecimento do Senhor e tenha mais uma experiência de que Ele
é poderoso realmente para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, assim, claro, é muito fácil falar. Com o Senhor Jesus a gente pode ir para qualquer lugar, né? Mas vamos lembrar o próprio Pedro, né? Que talvez no seu impulso, né? O apóstolo que se dizia que iria para o Senhor em qualquer lugar, na hora que a coisa apertou, ele acabou até negando o Senhor. E será que às vezes isso não acontece com a gente no dia a dia? Se a gente não for realmente guiado pelo Espírito Santo, a gente vai estar sujeito, eu creio, a até não ir para onde o Senhor quer nos levar, e a gente acaba deixando de experimentar um nível de fé e de relacionamento com Deus que seja mais profundo. Mas ele não vai deixar de fazer isso com a gente, porque ele, de novo, ele quer que a gente se desenvolva nesse relacionamento. Não quer deixar a gente na mesmice ou no mesmo lugar, ainda que seja muito bom. Por exemplo, eu creio que tantos de nós já tiveram experiências com o Senhor, né? Experiências tão boas, mas ele sempre fala que aquilo que a gente... Eu creio muito nisso, que aquilo que a gente experimentou da parte de Deus, ele tem muito mais ainda para oferecer. E aí ela não só não vai, como ela acaba tendo que experimentar um pouco da disciplina do Senhor, porque ele fica longe dela naquele momento. Mas é uma disciplina amorosa, porque de que maneira o Senhor esconde o rosto dela? Ela não consegue mais encontrar ele. Já que ela não topou ir com ele, ele acabou indo e ela não mais se encontrou com ele a partir daquele momento, né? Então aquela doçura que tinha no começo do capítulo 2 não tem mais, mas a gente sabe que o Senhor ele nos disciplina porque ele nos ama, porque ele é pai, está lá em Hebreus 12, né? O texto que a gente tanto recorre, né? Mas é sinal, a disciplina do Senhor é sinal de que ele realmente nos ama. Correção não significa rejeição, né? Ainda que às vezes a gente desfrute menos da presença do Senhor no momento que está passando por uma correção. Mas no fundo o que ele quer? Ele quer livrar a gente de tudo aquilo que impede a gente de ter um relacionamento mais profundo com ele. O Senhor quer que o nosso relacionamento com ele se desenvolva. E às vezes tem coisa que impede que isso aconteça. E para isso ele vai ter que nos disciplinar, justamente porque ele ama a gente demais e deseja que haja mais profundidade no nosso relacionamento. Olha o que fala o texto lá de Cantares. A noite toda procurei em meu lado aquele a quem meu coração ama, mas não encontrei. Vou levantar-me agora. Ela muda de atitude, depois de sofrer essa situação de não ter o Senhor por perto. Aí ela fala, vou me levantar. Buscarei aquele em quem meu coração ama, encontrarei aquele a quem meu coração ama. Eu o segurei. Além dela encontrar, a palavra fala que, em outras versões fala que ela reteve ele. Acho que a hora que a noiva sentiu como era ruim ficar sem ele por perto, né? Quando encontrou de novo, já quis segurar de qualquer jeito. Olha como, às vezes, uma pequena distância pode ser boa pra gente, né? O Senhor, às vezes, não se manifesta da mesma maneira, talvez para que a gente aprenda a valorizar como a presença dele é preciosa, e aí a próxima vez que experimentar vai querer valorizar mais e mais, e vai querer fazer de tudo para ficar mais perto do Senhor. Então ela se levanta para sair justamente da zona de conforto, e aí a presença dele retorna para ela, e ela volta a ter mais deleite. E aí continua com a gente vê que ela cresce, né, no seu estágio, na sua maturidade, no seu relacionamento com o Senhor, e tem uma revelação assim, renovada de que existe segurança no Senhor. Lembra? Que talvez ela não tenha ido para as montanhas porque tivesse medo, né, que não conseguisse obedecer 100% o Senhor. Mas esse texto eu copiei exatamente do jeito que estava na apostila que a gente usou no curso. Tem outros também, estão iguais, mas esse me chama muito a atenção. Que diz o seguinte, andar com Jesus na água é muito mais seguro do que estar no barco sem ele. Então, o Pedro, que foi o único que teve a manha, né? Vamos lembrar que o pessoal às vezes fala, pô, ele duvidou e afundou, mas pô, ele deu o primeiro passo. Eu sempre respeito muito o apóstolo Pedro, porque eu duvido que eu fosse dar o primeiro passo que nem ele, mas ele andou. Assustou um pouco depois, mas ele estava no lugar, mesmo quando ele começou a afundar, mas na hora que o Senhor Jesus estendeu a mão para ele estava no lugar mais seguro do que aqueles que estavam no barco. Porque com o Senhor Jesus a gente tem plena segurança em todas as coisas. Mesmo que vá além, mesmo que a gente tenha que passar por uma situação que vá além do nosso entendimento. Com ele é 100% de segurança. A gente pode confiar realmente de todo o coração.
E é a maneira como ela enxerga a vinda do rei, né? Vejam a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Então ele tem força, proteção, né? Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada preparado para enfrentar os pavores da noite. Então assim, ela tem essa revelação justamente de que pode ter toda confiança no Senhor. Aí o texto evolui um pouco mais, ela não só conhece esse aspecto de que Deus ele é todo poderoso e traz essa segurança, como aprende como que é o coração de Deus, um coração profético do noivo, porque ele não enxerga o estado dela, igual a gente viu, ele já via beleza nela, né, mesmo com todas as suas fraquezas, mas ele enxerga aquilo que ele mesmo vai realizar. Lá em Romanos tem aquele texto conhecido, né, que falando de Abraão, né, em relação a Isaac, mas Paulo ele escreve ali em Romanos que o Senhor ele traz a existência daquilo que não existe. E mais do que isso, ele já enxerga isso antes da gente. Porque ele tem um coração e uma visão profética das coisas. Ele está além do nosso tempo, além do nosso entendimento. Então ele não nos vê como a gente se vê. Ele vê da maneira como ele estabeleceu. E se a gente vier a crer naquilo que ele fala para as nossas vidas, a gente vai viver aquilo que ele estabeleceu, sim, para as nossas vidas. É muito interessante a maneira como o Senhor ele fala para Gideão. Lembra da história de Gideão? Ele estava se escondendo, né, diante da afronta dos exércitos inimigos. E o Senhor, quando ele chama Gideão, ele chama ele de valente. Ele fala, o Senhor está com você, homem valente. Imagina a cabeça de Gideão nessa hora. Ele fala, puxa, eu? Estava escondido até agora há pouco, né? É comigo mesmo, Senhor? Mas o Senhor já estava declarando aquilo que ele ia fazer. Então a noiva começa a enxergar que ainda que ela não se veja digna, né, de estar com o Senhor, que de novo tenha tanta fraqueza, o Senhor está olhando aquilo que Ele mesmo vai fazer na vida dela, porque é um coração profético. A gente vê que no começo ela resistiu, né, àquela ideia de ir para os montes, mas aí a partir do versículo 6 do capítulo 4, ela justamente se compromete e ela ainda fala um monte de mirra. Mirra é uma figura de uma erva, né, que era usada nos funerais, então fala de sofrimento. É uma figura que fala de sofrimento. Então ela não fala só de ir para a montanha, ela fala de ir para a montanha se for preciso sofrer. Agora ela está preparada para isso, porque entendeu que na presença do Senhor Jesus ela tem segurança para ir para qualquer lugar. E quando Deus vê um coração na noiva disposto a andar com Ele por onde for, com esse desejo de obedecer mesmo, em qualquer circunstância, o coração dele fica desfalecido ou arrebatado. Até essa imagem que eu peguei é de um álbum, é um álbum de declarações de cantares. Confesso que depois eu fui ouvir, não achei tão legal, porque é só um instrumental no fundo, é a própria. Não, tem a declaração da palavra que é bacana, né? Mas eu estava procurando alguma imagem sobre esse coração arrebatado do Senhor e cheguei nesse álbum, que é um trabalho justamente do pessoal da iHop. Falei, então combina com, com aquilo que a gente vai compartilhar. Mas assim, ali a partir do versículo 9 do capítulo 4, assim, a gente vê o noivo se derretendo mesmo de amor. Ele começa a fazer declarações que mostram que o coração dele é tomado por ela, né? Arrebataste o meu coração, noiva minha, com só dos teus olhares. E depois compara ela como um jardim fechado. Porque existia uma figura dos jardins públicos e dos jardins fechados, né? Que eram dos reis, que eram bem cuidados, tinham água limpa, por exemplo. Né? E ele fala isso para ela, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada, de águas limpas. Então, assim, já enxergava ela sem impurezas, como um jardim fechado. E, enfim, esse jardim fala justamente do seu coração, do coração dela, realmente todo voltado para Ele, como isso é agradável para o Senhor. E a noiva ela vai mais além ainda, ela declara que
assim, ela fala, venha ventos do norte, ventos do sul. O vento do norte é o vento frio do inverno. O vento sul é o vento do verão, que traz alívio, né? Mas o que ela está querendo dizer nessa hora, assim, venha o que vier pela frente, eu vou para a montanha, para onde quiser me levar. Olha, levanta-te, vento norte, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. E aí ele já começa a falar, inclusive, usando assim pronomes possessivos, né? Assim, ó, já entrei, olha, 6 vezes, já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com o leite. Mas a coisa vai apertando um pouco mais. Ainda que ela tenha já amadurecido e mostrando muita disposição, ela ainda passa por mais teste. E a gente sabe, né, que o Senhor ele passou pela maior aflição possível ali no Getsemane, o Getsemane, naquela longa e fria, solitária noite. E ele, que se apresenta como um homem de dores, ele justamente nos convida para a comunhão também nos seus sofrimentos. Paulo, lá em Filipenses 3,10, ele fala um negócio muito forte. Ele fala que ele deseja ser participante dos sofrimentos de Cristo, para participar também da ressurreição. Olha só o que ele tinha no coração, que nível de maturidade mesmo no relacionamento com Deus. Olha, Cantares 5,2. A voz do meu amado que está batendo, abre-me, querida minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Então ele está vindo de uma situação de frio, da noite fria que ele passou. E ele bate na porta para participar com ele. Ele pede para ela abrir. Ela vai lá e abre. Ela responde sim em obediência, mas quando ela abre, e a palavra fala que inclusive ela estava com mirra nas mãos, então assim, como que falando da disposição dela em relação até ao próprio sofrimento. Mas o que acontece? Ela não encontra o Senhor. Ainda que ela tenha aberto a porta, o Senhor não fica por lá. Então ela passou por esse. É um teste duplo aí no capítulo 5, começo do capítulo 5. Primeiro de experimentar de novo a ausência do Senhor, mas dessa vez não é porque ela não obedeceu, que nem quando ele chamou para ler junto. Ela queria obedecer. Mas ainda assim o Senhor permitiu que ela vivesse, ou que ela tivesse um período que não encontrasse a presença dele. E então assim, ela não teve a experiência de experimentar mais da intimidade tão preciosa com o Senhor naquele tempo. Esse período que às vezes acontece, eu creio que até na caminhada cristã, às vezes assim, Deus ele permite que a gente não experimente tanto do prazer na presença dele, para que a gente até valorize mais o tempo que vivenciou e deseje mais e mais ter de volta aquela comunhão plena com o Senhor. Tem estágios das nossas vidas que podem ser assim, e isso fala também do nosso amadurecimento. Mas o teste é ainda mais difícil, porque ela, na procura pelo noivo, acontece que as sentinelas, os guardas vão lá, olha o que acontece, os guardas espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto. Se a gente fizer aí uma figura da relação das sentinelas e dos guardas, até como autoridades religiosas, ou autoridades da igreja, líderes da igreja, isso fala de que pode acontecer até no próprio ministério, e de novo, isso faz parte do amadurecimento. Às vezes a pessoa ela pode sofrer uma rejeição no seu próprio ministério, no seu próprio trabalho, ali na casa do Senhor, mesmo que ela não tenha dado motivo para isso. Assim, eu estava lembrando até da história de Davi, né? Que não estou falando que os líderes vão ser como Saul, mas eu creio que Deus pode usar líderes bons até para eventualmente criar uma situação em que a pessoa se sente ferida nesse sentido. Mas de novo, faz parte desse amadurecimento, e que não é nada fácil, imagino, passar por isso. Mas, por exemplo, Davi ele se recusou a se rebelar contra Saul, reconhecendo que ele era um líder sobre a vida dele,
E isso, eu creio que só preparou ele mais e mais para ser realmente o rei de Israel. Então, assim, aquela intimidade, ela foi perdida, e além de tudo, toda aquela obra que ela queria fazer em conjunto, em parceria com o Senhor, foi rejeitada. Existe até uma comparação de que tirou o manto, que é como se tirasse realmente a cobertura espiritual da vida dela naquele momento, mas para que ela vivesse uma experiência nova e que traria muito grande amadurecimento. Qual que é a resposta da noiva? Ao invés de se sentir ofendida, ela responde com muito amor. Diante daquela situação, de novo, de não ter a presença do noivo, que permitiu que ela ficasse longe dele um tempo, e até permitiu que ela sofresse uma rejeição, das próprias autoridades, no seu próprio ministério, ela, com humildade, só consegue declarar amor pelo seu noivo. E é o que ela fala para suas amigas. Ela fala: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Ela estava doente de amor por ele, mesmo que ela tenha passado por tudo aquilo. E as filhas de Jerusalém até questionam: mas espera aí, ele não foi aquele cara que não está mais perto de você? Você foi atacada pelos guardas, sabe? Permitiu que isso acontecesse, e você vai dar essa é a sua resposta de amor? E até tem esse texto lá no livro de Cantares, no capítulo 5, versículo 9, que é o teu amado, mais do que outro amado, né? Tipo, por que ele é tão diferente assim? Qual que é a resposta dela? Tem um texto grande, inclusive tem vários cortes aí, a gente não precisa passar porque tem vários aspectos, mas ela simplesmente dá 10 descrições da beleza dele. Aprendeu a enxergar quem é o noivo, quem é o Senhor Jesus. Mesmo que se sinta no período mais difícil, na hora mais escura ali da noite, no maior frio, na maior necessidade, ela não vai deixar de enaltecer quem é o seu noivo, porque sabe que ele não vai deixar ela daquele jeito. Então, ao invés de se sentir ofendida, ela dá uma resposta de muito amor e muito apreço pelo noivo. Resposta do noivo: ele louva a noiva, glorifica ela depois de ter passado por esse período difícil de teste. Então acaba o silêncio do noivo, ele volta e fala, capítulo 6, versículo 4: formosa és, querida minha, como Tiros, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Os exércitos, quando eles retornavam vitoriosos das batalhas, eles exibiam as suas bandeiras, como se fosse numa procissão. Então, assim, ela venceu mesmo seus maiores inimigos, tudo aquilo que afligiu o seu coração, à medida que ela foi conhecendo quem era o Senhor Jesus, o seu noivo. Ela teve forças para superar todos os seus inimigos, principalmente os da sua própria alma, os seus próprios medos. Então, e aí o próprio noivo a vê como um exército vitorioso. E esse amor dela realmente conquista o coração do Senhor. Olha o que ele fala: desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Mas é um perturbo no sentido assim, até me constrange, me deixam sem graça, porque de um olhar tão amoroso, né, que ele percebe naquela noiva. E, enfim, a gente vai ver com várias descrições, né, como a devoção por Deus, da nossa, de novo, mesmo com todas as nossas fraquezas, mas assim, um coração sincero que expressa o seu amor por Deus, isso toca o seu coração. E é o que a gente vê acontecer nessa história do Senhor Jesus com a sua noiva, aí, aqui ilustrada pelo rei Salomão e a Sulamita. E a gente vê que ela realmente atinge um nível de intimidade e de presença, de grande importância ali na família do rei. Olha como ele fala dela: aquelas 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquela que a deu à luz. Ele coloca ela no mais alto nível. Né? Quem é esta que aparece como a alva do dia, comparando com as coisas mais belas, né? E mais preciosas? Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. É a sua noiva, é o apreço que o Senhor tem por ela. Mas ainda que ela sofra perseguição, ele reivindica
a, a sua noiva. Até essa imagem que eu coloquei, inclusive, foi. Eu achei curioso que eu estava procurando alguma imagem que retratasse um pouco, né, o aspecto da noiva de Cristo, às vezes passar por perseguição. E eu soube que no ano passado, deve ter esse ano, 1º de novembro, se não me engano, é o Dia Internacional da Oração pelos Cristãos Perseguidos. Teve ali um dia em que isso foi celebrado e uma imagem que foi usada foi essa que a gente colocou aqui. Mas assim, na caminhada da noiva a gente sabe que pode passar assim por perseguição, que nesse mesmo talvez até quando existe mais maturidade, né? Às vezes a gente pode receber respostas que não são condizentes com o tamanho do nosso amor pelo Senhor Jesus. Mas olha o que fala o texto: volta, 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 ó Sulamita, volta para que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Então, mas ela é retratada depois no capítulo 7 como sendo vindicada, né? O que haja, como sendo requerida, né? Tanto pelos santos quanto pelo Senhor Jesus. São palavras que enaltecem realmente a noiva. E aí o nível mais alto de maturidade, que é a parceria total mesmo com o Senhor Jesus. Quando ela declara, né, igual a gente falou ali no começo: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Sabe que pertence a ele, mas o que ela quer é simplesmente fazer as coisas com ele. Ela descreve isso nesses textos que vão do versículo 9 do capítulo 7, final dele, até o começo do capítulo 8. Então ela expressa mesmo essa profunda parceria e esse desejo de interceder para que viva mais desse poder de Deus para fazer a obra do Senhor e cumprir o seu ministério em união com Ele. E aí, talvez um texto mais conhecido, desculpa, acabei ultrapassando um pouquinho, mas a gente já está acabando. O Senhor convida ela a andar com Ele no seu amor santo e zeloso e transmitir esse amor no seu coração. De novo, é o amor do próprio Deus ardendo no nosso coração que vai fazer a gente ser mais capaz de andar no primeiro mandamento, de amar o próprio Deus de todo o nosso coração. É algo que Ele sela ali dentro. Só esse texto rendia... eu vi uma aula que era de mais de 1 hora só sobre esse texto. E aí termina realmente com a noiva intercedendo por ela mesma e ela completando a visão de si mesma, né? Do prazer de viver simplesmente diante dos olhos daquele que a ama. Vale mais do que qualquer coisa. É a intercessão e a oração final da noiva que fala muito daquilo que está no final da Bíblia. Quando a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O próprio Deus coloca esse desejo no nosso coração de buscar essa unidade e esse relacionamento profundo com o próprio Senhor. Deus abençoe os irmãos. Desculpa, a gente ultrapassou um pouco o tempo, mas pelo menos a gente conseguiu passar por todo o material. Deus abençoe. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.